palavra do Senhor. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Pai Santo, Pai querido e amado Senhor, graças te damos, meu Deus, pela tua bondade, ó Pai, pelas tuas infinitas misericórdias, meu Deus. Pai Santo, eu clamo ao Senhor pela minha vida, meu Deus, e pela vida da tua amada igreja, Pai, cada um a qual teu Espírito Santo trouxe aqui nesta noite, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha, Pai, usar a minha vida, meu Deus, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha preparar, Pai, o coração de cada um, Pai, a qual o Senhor trouxe aqui nesta noite, meu Deus, para ouvir a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha encontrar em cada um de nós, Pai, o coração, meu Deus, a qual, meu Deus, ao Senhor, venha desejar, Pai Santo, a ouvir a tua palavra, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, ela possa frutificar em cada coração aqui nesta noite. Não só, Pai, dos que se encontram aqui presentes, Pai, mas aqueles também, meu Deus, que está acompanhando, meu Deus, ao Senhor, este culto, meu Deus, ao Senhor, através das redes sociais, Pai, através desta live, ó Pai. Que o Senhor também possa, ó Deus, falar no profundo dos seus corações. Assim eu oro, ó Pai, peço a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Deus abençoe, meu irmão. A palavra do Senhor, como nós vimos aqui, o livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, e ele traz uma palavra aqui, não vou dizer que somente para nós mulheres, mas o Espírito Santo fala através da vida do rei Salomão para todos nós. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Nós geralmente queremos sempre achar o culpado para quando acontece algo nas nossas vidas. E muitas das vezes a igreja presente neste século sempre quer jogar a culpa para Satanás, para o inimigo. O que nós não vemos os irmãos do passado fazer. Porque se formos ler a palavra do Senhor, nada que acontece em suas vidas eles atribuem ao inimigo, a Satanás. Mas como foi falado aqui na quarta-feira, quer um homem queixar de alguma coisa, ele vai queixar do quê? Do seu próprio pecado. Não é de Satanás. Mas o que acontece na vida de muitos, sempre quando acontece algo, o inimigo entrou na minha casa, o inimigo está furioso. Mas quer o homem queixar, quer a mulher queixar, quer algum de nós queixar de alguma coisa, que venhamos queixar do quê? Do nosso próprio pecado, das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões. E aqui a palavra do Senhor nos diz: toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Nós não estamos vendo aqui na palavra do Senhor dizer que quem derruba a casa da mulher tola é Satanás, não. Mas a palavra está dizendo aqui que toda a mulher tola, ela derruba a sua casa com o quê? Com as suas próprias mãos. Através do quê? Das suas atitudes, através dos seus posicionamentos, através das suas escolhas. Então não é Satanás, mas aquela mulher que se passa por tola, que se faz tola, quem destrói, quem derruba a casa dela, não é Satanás, mas é ela própria. É ela própria, com as próprias mãos, que derruba a sua casa. E o Espírito Santo colocou no meu coração alguns versículos para estarmos aqui meditando. Porque a palavra do Senhor nos diz o quê? Que a palavra do Senhor ela foi escrita para o ensino de quem? Para o nosso ensino. Não é para quem está lá fora, porque sempre é falado neste altar. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, onde contém a palavra de Deus, ela não foi escrita para quem está no mundo, não. Ela foi escrita para quem?
ela foi escrita para nós, para os eleitos de Deus, para a igreja do Senhor. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus é o quê? Para o nosso ensino, para nós observarmos, para nós aplicarmos nas nossas vidas, para que venhamos o quê? Sermos abençoados. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas neste mês, ou durante esses meses, o Espírito Santo tem falado neste altar, o Espírito Santo tem falado nesta igreja muito de conserto. O Espírito Santo tem falado muito de tirarmos as raposinhas das nossas vidas, de tirarmos das nossas vidas o que tem trago a maldição para as nossas vidas. Deus, Ele tem falado. Eu creio que a igreja tem percebido que Deus tem falado nesses últimos dias. Ele tem falado. Então, que venhamos atentar para a palavra do Senhor, para que venhamos viver, para que venhamos fazer aquilo que agrada a Deus, para que a bênção do Senhor venha pousar sobre as nossas vidas. Eu já convido os irmãos a estarmos abrindo no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8, passagens conhecidas de toda a igreja. Gênesis capítulo 2, versículo 8, versículo 18, perdão. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Como já foi ministrado várias vezes aqui nesse altar, Deus, quando Ele coloca o homem ali no jardim do Éden, e quando Deus cria ali todos os animais, o macho e a fêmea, ali os casais, então Ele olha para o homem e Ele observa o homem. Então Ele disse: Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora idônea para ele. Quando Deus Ele cria a mulher, Ele não cria somente uma mulher com a visão, vou criar uma mulher. Mas a palavra do Senhor aqui é clara, Ele disse: Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Além de fazer a mulher como uma adjuntora, Ele acrescenta: essa adjuntora, ela não será qualquer adjuntora, mas ela será o quê? Uma adjuntora idônea. Já foi falado, mas para estarmos lembrando, e o que seria uma adjuntora idônea? Quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher com essa visão de ser uma pessoa capacitada, qualificada, adequada ou digna para realizar uma obra ou cumprir um propósito. E qual seria este propósito que Deus criou a mulher? De ser o quê? Adjuntora. Mas não qualquer adjuntora, uma adjuntora o quê? Idônea. Ele cria a mulher para estar ali auxiliando o homem, para estar ali aconselhando o homem, para estar ali ajudando o homem. Ele não cria a mulher somente para fazer companhia para o homem, somente para estar ao lado do homem. Não. Ele cria a mulher como uma adjuntora idônea, uma pessoa capaz de estar ali ao lado do homem, para estar ali aconselhando, ajudando. É com este propósito que Deus cria a mulher. Não para mandar no homem, não para tomar as decisões à frente do homem, não para coagir o homem, não, mas para o quê? Para estar ali auxiliando ele, aconselhando ele, ajudando ele, não para ser a cabeça do homem, não para tomar as decisões, não para coagir, não, porque tem muitas mulheres que assim fazem, mas o propósito de Deus em criar a mulher não foi este, foi para estar ajudando, foi para estar auxiliando o seu marido. Vamos para Gênesis 3, ver um dos primeiros exemplos a qual o Senhor ministrou no meu coração. Gênesis capítulo 3, os versículos 6, 7, 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: E viu a mulher
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No 17. E Adão disse, perdão, meus irmãos, o 7, agora vamos para o 17. E Deus disse a Adão, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu quero, meus irmãos, aqui estar focando no que Deus fala para Adão, no versículo 17. E a Adão Deus disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Só até aí. Uma passagem muito conhecida, eu creio que de toda a igreja, até daqueles que estão nos acompanhando. Quando Deus ele coloca o homem ali no jardim, assim como os irmãos conhecem bem essa passagem, e ele dá um mandamento para o homem, de que eles poderiam comer livremente de todas as árvores que estavam ali no jardim. Mas tinha uma árvore que eles foram proibidos de comer. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como toda a igreja conhece, e nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher ela foi enganada pela serpente e ela fez o quê? Ela comeu na árvore. Ela comeu e ela fez o quê? Ela também ofereceu. Ela deu ao marido dela e ele fez o quê? Adão fez o quê? Ele comeu a árvore. E por conta da desobediência, por conta de ter desobedecido a Deus, Deus ali aplica um juízo sobre a vida de Eva, sobre a vida da serpente e também sobre a vida de Adão. Mas por que eu disse que eu quero focar aqui no 17? No juízo de Deus para Adão. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Como todos nós sabemos, e foi falado aqui também na quarta-feira, que o homem ele é o cabeça da mulher. E como nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Deus ele cria a mulher como o quê? Como uma adjuntora, para estar o quê? Auxiliando o homem, para estar o quê? Aconselhando o homem. Mas o cabeça da mulher é o homem. Deus não colocou a mulher para estar à frente de tomar decisões, mas Ele colocou o quê? Ele colocou o homem como o cabeça. O homem que tem o direito e tem a autoridade de tomar as decisões. A mulher ela faz o quê? Ela aconselha, mas o homem é que toma a decisão. Então ela faz o quê? Ela come do fruto e ela oferece a Adão, e Adão faz o quê? Ele come do fruto. Então, quando ele come, o juízo de Deus, olha o que Deus fala para Adão. Porque destes ouvidos à mulher e comestes da árvore que eu te disse, que eu te dei um mandamento para não comer. E o que acontece? Por conta da atitude, por conta do que Eva fez, por conta da desobediência, de ter comido e de ter também oferecido ao marido dela. Veio o juízo de Deus sobre a vida dela, sobre a vida da serpente e sobre a vida de Adão. E Deus ele disse expressamente aqui para Adão, porque você deu ouvidos à voz da tua mulher. Então o que acontece por conta de Adão ter dado ouvidos à voz daquela que Deus criou como adjuntora dele? Veio um juízo sobre
a vida dele. E a palavra do Senhor diz o quê? Que por conta do pecado de Adão, toda a terra se fez o quê? Maldita. E por conta da desobediência, por conta do pecado deles, a palavra do Senhor diz o quê? Que agora, com muito sofrimento, eles iam comer da terra. A terra ia produzir o fruto, mas a terra ia produzir o quê? Carnes também e espinhos. Por conta de quê? Por conta da desobediência. E é onde entra o que Salomão ele disse, que a mulher tola, ela faz o quê? Com as próprias mãos dela, ela faz o quê? Ela derruba, ela destrói a sua casa. Porque Eva, ela comeu, ela ainda ofereceu ao marido dela, e o juízo veio, e Deus falou para ele, porque você deu ouvidos. E o que a palavra do Senhor, meus irmãos, nos ensina? Que muitas das vezes, o marido, ele dá ouvidos ao que a mulher fala, aos conselhos errados da mulher, e depois a casa cai. Assim como caiu aqui para Adão e para Eva. Porque como toda a igreja conhece, depois eles foram o quê? Expulsos do paraíso. E depois, o que Deus havia falado para Adão, o que Deus havia profetizado, o que Deus havia dado mandamento para ele, não come, porque se você comer dessa árvore, vocês vão morrer. E a partir da desobediência, por conta de ter ouvido a mulher dele, porque como o nosso pastor já falou, e nós já ouvimos muitas ministrações, se Adão não tivesse dado ouvidos a Eva, porque o mandamento foi para ele, se ele não tivesse dado ouvidos, ou se ele se não tentado transferir a culpa para ela, porque quando Deus ele chama eles ali no juízo, ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu, tentando se justificar. E a partir daquele momento eles foram expulsos do jardim do Éden, eles conheceram a morte, eles viram ali a maldição entrar na vida deles, porque eles viram um filho matar o outro filho, um filho se levantar contra o outro filho, por conta do quê? Por conta do pecado. E Deus falou expressamente para ele, por quanto você ouviu, por ter dado ouvidos à sua mulher. E é assim, meus irmãos, muitas das vezes que acontece na vida e na família de muitos. Porque muitas das vezes a mulher, ela coage o homem. Ela vai falando tanto no ouvido do homem, que ele acaba dando ouvidos. Mas como a palavra de Deus aqui nos ensina, quem é a cabeça da casa é o homem. A mulher, ela é o quê? Ela dá o conselho. A mulher, ela é conselheira. Ela está para ajudar o homem. Mas, muitas das vezes, quando muitos maridos dão ouvidos aos conselhos errados das mulheres, a casa cai. A casa cai. A maldição entra na casa, a peleja, as lutas, muitas das vezes entra na casa por conta do marido dar ouvidos ao que a mulher fala. E como eu disse, quem tem estado aqui nos cultos, Deus ele tem falado muito neste altar. Ele tem falado muito neste altar sobre conceito, sobre posicionamento, que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Porque por conta de Adão ter dado ouvidos a Eva, veio um problema terrível. Não somente para eles, como toda a igreja conhece, mas para toda a humanidade. Mas eles viram, por conta da desobediência, de não ter ouvido a Deus, eles viram o que entrou na família deles. Veio morte. Adão agora ele teve que aprender com muita dificuldade, porque Deus diz, é com o suor do teu rosto que você vai comer o pão. Eles ali agora saíram da proteção de Deus, porque eles foram expulsos do jardim, e agora eles foram viver. Vendo a tribulação, vendo a dor entrar em suas casas. Por conta de quê? Por conta de o homem, o cabeça, ter dado ouvido ao que a mulher falou para ele. Que venhamos, meus irmãos,
ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes tem muitos varões que se deixam se levar, não conseguem dizer um não para suas esposas, não conseguem dizer um não para o que as suas esposas querem fazer, e depois o juízo de Deus vem, e depois a casa cai, porque temos mandamentos da palavra do Senhor, e Deus ele tem falado, e muitas das vezes tem irmãos, tem irmãs que acham a palavra de Deus dura, muitas das vezes acham que o pastor é duro e deixam de ouvir, mas tem muitas famílias perecendo por conta da rebeldia, por conta de não ouvir a voz do Senhor e por conta de fazer do jeito que querem fazer. Porque como nós vimos aqui, a mulher tola, e não só a mulher tola, o homem tolo também. Quem é que derruba a casa dele? Quem é que destrói a casa dele? Não é Satanás, não. É o homem, é a mulher. O homem tolo e a mulher tola, que não ouvem a voz de Deus, que muitas das vezes até ouvem, mas quando ouve uma repreensão, quando ouve uma palavra, já começa a ficar incomodado. Eu não vim aqui para ouvir, eu vim aqui para ouvir isso. Não, eu não penso dessa maneira. E aí depois a casa cai. Depois a casa cai. Porque como o nosso pastor já nos explicou, a morte, ela é um processo. E quando Adão ouviu, agora você vai morrer. Ele não caiu ali na hora do e morreu, não. Ali veio um processo. Veio um processo, a morte é um processo na vida do ser humano. E Adão, ele entendeu de uma forma dura o que Deus estava dizendo. E assim, meus irmãos, é muitas das vezes na vida do cristão. É muitas das vezes na vida do cristão. Porque você ouve o conselho da palavra do Senhor, você ouve uma repreensão da parte do Senhor e você se endurece. Você se endurece. Muitas das vezes nós ouvimos o nosso pastor aconselhar: pai, você é o cabeça, você é a autoridade, não deixe os seus filhos em casa. E muitas das vezes o pai vai deixando, mas hoje os nossos filhos são crianças de 2, 3, 4, 5 anos, são crianças, mas eles vão crescer, e depois eles vão acostumar, e depois eles vão aprender. Mas não tem problema ficar dentro de casa, não. Mas a destruição, muitas das vezes, na casa do crente, na casa do cristão, ela não vem de repente, não, meus irmãos. Ela não vem de repente. Às vezes a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem. Mas a criança, ela vai crescer. Ela vai se tornar ali com seus 15, com seus 18 anos. Elas vão ter as suas próprias vontades. E muitas das vezes, nós, pais e mães, temos culpas, sim. Somos os culpados. Quando os nossos filhos se desviam da casa do Senhor, quando os nossos filhos não querem mais vir na casa do Senhor, por quê? Por conta que nós permitimos. Nós permitimos, deixando eles fazer o que eles querem, ou deixando eles... não, meu filho não quer ir hoje, não, fica aí. Não, vai ficar. A mãe não quer ir, não, fica aí. Mas a palavra do Senhor diz que quem é a cabeça da mulher é o homem. E muitas das vezes nos chateamos. Essa palavra é dura. Eu não penso desse jeito. Mas, meus irmãos, a morte na vida de Adão não veio no momento que Deus aplicou o juízo na vida dele, não. Quando Deus falou que era com dificuldade que ele ia comer o pão, que era com o suor do rosto dele, que a terra ia produzir cardos e espinhos, ou uma gestação. Quantos meses demora uma gestação? São 9 meses. E quantos anos demorou para Caim e Abel chegar até o tempo que eles foram oferecer no altar? Quanto tempo? Quantos anos foram? E eles não viram se cumprir na vida dele o que Deus havia profetizado. Eles não viram se cumprir
por conta de ter desobedecido a Deus? Eles não viram Caim se levantando e matando Abel? Eles não viram Caim sendo amaldiçoado por Deus? Eles não viram? Não foi instantaneamente. Então, quando você ouve, não faz isso, não procede dessa maneira, não endureça o seu coração, não, meu irmão, minha irmã, não endureça, não. Porque hoje você pode achar que está tudo bem. Hoje você pode achar que está tudo bem. Mas muitas das vezes, não é com 1 ano, não é com 2, não. Não é com 3, não é com 5, não. Muitas das vezes, achamos que os nossos filhos, é criança, eu tenho controle sobre a vida dele. Não, ele não quer ir hoje, deixa, não, fica. Mas essa criança vai crescer. Essa criança vai crescer. E como o pastor tem falado, hoje nós temos visto muitas famílias de crente perecendo. Muitas famílias de crente perecendo. É vontade de Deus? Não. Não é vontade de Deus. Foi o inimigo que entrou na minha casa. É o inimigo, é culpa do inimigo. Não. A palavra é clara. Quer o homem queixar de alguma coisa? Vai queixar de Satanás? Não. Queixe do quê? Do seu próprio pecado. Das suas próprias escolhas. Salomão, aqui pelo Espírito Santo, ele dá ali a revelação a Salomão, ele escreve: toda mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. Mas a tola faz o quê? É ela que derruba com as suas próprias mãos. Não é Satanás, não. Não é o diabo, não. É ela. É a mulher tola. Ou é também o homem tolo, que com as suas próprias mãos derruba a sua casa. Então não adianta culpar. Não adianta querer jogar a culpa para Satanás, para o inimigo, para o diabo, não. Não adianta. Muitas das vezes as nossas casas caem por quê? Por conta de não ouvirmos a voz de Deus. Por quanto de, muitas das vezes, até incomodar, até se irar com a palavra de Deus. Porque é o que acontece com muitas pessoas. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor fala desse jeito, mas eu não penso assim. E muitos saem. E no início está tudo bem. Vou para outra, está tudo bem. Mas quantas notícias não temos tendo de famílias que dizem: eu não penso desse jeito, eu não concordo com isso. E hoje está perecendo. Por conta de quê? De não ouvir a palavra do Senhor. Eu estava até comentando com o Hilde essa semana. Se a palavra do Senhor diz que a única maneira de tirar a astúcia, de livrar a alma da criança do inferno é a vara, se Deus diz que é a única maneira, você pode ir contra? Você acha que palavra vai resolver? Se Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, está dizendo que a única maneira de tirar a astúcia da criança é a vara, você vai querer fazer do seu jeito e vai achar que dá certo? Você vai querer ir contra Deus? Quer dizer que você agora é mais sábio do que Deus? Se Deus está dizendo, meu irmão, é dessa maneira. E quantas vezes eu já ouvi de boca de pessoas que saíram dessa igreja: mas o pastor fala, mas eu não penso desse jeito, eu não concordo, eu não acho que criança tem que ser tratada dessa maneira. E os filhos hoje estão como? Está como? A família hoje está como? Não é o pastor, é a palavra de Deus. Porque se Deus está dizendo, é dessa maneira que tem que fazer, não adianta fazer da sua maneira que a casa vai cair. Se Deus está dizendo que é a vara que tira a astúcia, que livra a alma da criança do inferno, não, mas com conversa dá jeito. Não, é a vara. Porque Deus é sábio. Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. E se o Espírito está dizendo que a mulher tola, o homem tolo, derruba a sua casa com as suas próprias mãos, é com as suas próprias mãos que ele derruba. Não tem que atribuir culpa a Satanás, não tem que atribuir culpa a ninguém. Atribui a culpa a você própria. Eu convido os irmãos para estarmos indo para
Juízes, o capítulo 16, vamos ver mais um exemplo. Juízes 16, do versículo 4 ao 17. Juízes 16, do versículo 4 ao 17. Estou vendo os irmãos folheando, vou esperar um pouco. Aleluia. Juízes, capítulo 16, versículo, a partir do 4, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque. Aqui está falando de Sansão, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vivos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vivos frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vines, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que se consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior, então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm vindo sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Aqui no 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e lhe disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapada, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Só até aqui. Uma passagem também muito conhecida da igreja. Sansão, ele se apaixona por Dalila. Só que ela não se apaixona por ele, mas ele começa ali a amar a Dalila. E vendo os filisteus, percebendo isso, os filisteus fazem uma proposta para ela, dela descobrir qual seria o segredo daquela grande força sobrenatural que estava sobre a vida de Sansão. Então, ela ali com o jeitinho que mulher sabe, ela começa a perguntar a Sansão, como nós vimos aqui, o que ela poderia fazer para que aquela força dele acabasse. E ali por 3 vezes, ela pergunta a ele, e por 3 vezes
ele mente para ela. E aqui, a partir do 15, então ela diz para ele. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste que consiste a tua grande força. Então Dalila, ela fala para Sansão: não, Sansão, você diz que me ama, mas você está mentindo para mim. E no 16 diz o que é a palavra do Senhor. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. Dalila, todos os dias, ela chegava com aquele jeitinho dela: ah, Sansão, você diz que me ama, mas você está mentindo para mim. Fala para mim o que consiste a sua grande força. E ele falava e ela brincava com ele: ó, Sansão, os filisteus vêm. E não acontecia nada, porque ele estava mentindo. Só que Dalila, como muitas mulheres, o pastor sempre, ele já ouvi ele falando várias vezes nesse altar, que a palavra do Senhor diz, como realmente a palavra do Senhor diz verdadeiramente, que o homem é o cabeça da mulher. Mas o pastor já falou aqui várias vezes, que se a mulher querer, ela gira a cabeça do homem para onde ela querer, com o jeitinho dela. E foi o que Dalila fez. Todos os dias ela vinha com aquele jeitinho dela: ah, Sansão, mas você diz que me ama, mas o seu coração não está comigo, você mente para mim. Fala, Sansão, por favor, me declara o seu segredo. E Sansão estava o quê? Amando ela, como a palavra que diz que o coração dele se afeiçoou a ela. E ela faz o quê? E ele faz o quê? Ele declara o segredo dela. Dalila era uma prostituta. Ela não era nem esposa de Sansão. Só que ele estava amando ela, o coração dele se afeiçoou a ela. De maneira que ele, com as palavras dela, com o jeitinho dela, e ela ali todos os dias ela falava, até que a alma dele se angustiou, que ele não conseguiu. E ele vai e declara o segredo. E não era qualquer segredo, não. Não era um segredo que um amigo seu te conta. Não é alguma coisa que um pastor chega para um obreiro e fala: eu estou falando isso para você, mas é de obreiro para obreiro. Não, era um segredo com Deus. Era um segredo que ele tinha com Deus. E ele, por amar ela, por ela, com o jeitinho dela: ah, você não me ama, ela conseguiu. E Sansão contou o segredo para ela. Agora imagina, pensa aí, ela sendo uma prostituta, ela não era esposa, ela era uma prostituta, que ele só ficava com ela, ele não era casado com ela. Agora imagina uma esposa tola, se ela querer fazer o marido dela, se ela querer arrancar o que ela quer arrancar do homem, ela não arranca. Porque ela é esposa, ela é casada com o marido, ela é mãe dos filhos dele, ele ama ela. Você acha que se essa mulher tola, ela não querer girar a cabeça desse homem tolo para qualquer lugar, ela não gira, não? Você acha que com o jeitinho que ela querer dar, ela não faz esse homem fazer o que ela quer, não? E o que acontece? Não é assim que muitas mulheres insensatas fazem? Muitas das vezes o homem, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, que as vontades que ele está cedendo das mulheres, obedecendo à vontade da mulher, fazendo a vontade da mulher, é errado, mas ele acaba fazendo. E eu não estou falando de gente do mundo, eu não estou falando de quem está lá fora, eu estou falando de crente, eu estou falando de homem de Deus, eu estou falando de mulher de Deus, eu estou falando de servos do Senhor, eu estou falando muitas das vezes até de obreiro do Senhor, que não tem forças para dizer o não para a esposa, não tem forças, faz o que a esposa quer. Ele sabe que é errado, ele sabe que ele não deveria fazer, mas ele faz, porque ela vai chorando no pé dele, ela vem com uma conversinha mole, ela vai falando no ouvido dele, todo dia ela vai falando, e ele faz do jeito que ela quer. E depois acontece o quê? A casa cai. A casa cai. Porque foi assim que aconteceu com Sansão. Ele pagou um preço muito alto. Ele pagou um preço muito alto, por ter se deixado levar pelas conversas de Dalila, por ter ouvido o coraçãozinho dele, por ter feito a vontade dela, por amar ela. E ele pagou um preço muito alto, porque ele pagou uma vida.
ele, além de pagar com a vida, ele sofreu. Porque os filisteus não vieram ali imediatamente, enfiou uma lança no coração dele, ele morreu não. Ele sofreu. Ele foi humilhado. Sabe o que é ter você aqui? Sem, porque você vai no dentista, arrancar um dente, dói. Você precisa anestesiar ali para você arrancar o dente. Agora, pensa que é uma pessoa tá aqui e vinha aqui uma pessoa com um ferro e furar os seus olhos para cegar ele. Foi o que aconteceu com ele. Não tinha anestesia não, foi ali na bruta mesmo. Ele teve os olhos furados. Pensa no que era Sansão sem a força sobrenatural de Deus, fazer um trabalho que uma junta de boi faz. Que ele foi colocado ali para fazer o que o boi fazia. E ainda de ser zombado pelos filisteus. Por conta de quê? Por conta de ter dado ouvidos o quê? A uma mulher. Por conta de ter dado ouvidos o quê? A mulher. Ele ouviu, contou para ela. E ela fez o quê? Por dinheiro, ela entregou ele. E ele sofreu. Ele sofreu. Ele pagou com a vida e ele sofreu. Não sei quantos anos a qual ele ficou naquela prova, não sei. Mas ele sofreu. Foram dias de sofrimento na vida de Sansão. Dias de sofrimento. E muitas das vezes é assim. Porque muitas das vezes o homem sabe que a mulher está errada. O homem sabe que ele não deve dar ouvidos ao que a mulher está pedindo. Ah, faz isso. Ah, não faz desse jeito. O homem sabe que ele está errado, mas ela... Não, mas está errado, mas ela todo dia ela vai importunando ele. Todo dia ela vai fazer. Todo dia ela vai ficar no pé. Todo dia ela fica... Ah, mas ele faz, não... E ele vai. Ele não aguenta, ele não consegue, ele cede. Ele faz o que ela quer. E depois a casa cai. Depois a casa cai. Porque foi assim na vida de Sansão. Ele sofreu. Ele sofreu. E eu volto a dizer, Dalila ela era uma prostituta. E muitas das vezes o homem ouve a mulher ali que ele ama. A mulher que ele ama. Ele acaba não tendo forças de dizer um não. Ele acaba não tendo forças de fazer o que é reto diante de Deus. E faz o que a mulher quer. Dá ouvidos à mulher. Faz o que a mulher quer. E depois a casa cai. Depois o sofrimento vem. Depois a cobrança de Deus vem. Por conta de dar ouvidos. E a mulher sabe também. Porque a mulher sabe. A mulher de Deus sabe. O que é correto ela fazer. O que é correto ela pedir o marido. O que é correto. E ela muitas das vezes ela faz. Ela quer que o marido faz a vontade errada dela. Ela quer que o marido faz o que é errado diante de Deus. E ela sabe. E ela quer que o marido faz. Ela quer que o marido apoie ela. Ela está errada. Ela sabe que ela está errada. E ela quer que o marido apoie. Porque se o marido não apoiar, a casa cai. Se o marido não apoiar a vontade errada dela. Se o marido não apoiar o pensamento errado dela. Se o marido não apoiar a decisão errada dela. Se o marido for contra, a casa cai. E ela sabe que ela está errada. Mas ela quer que o marido apoie. E depois a casa cai. Eu peço para os irmãos para estar nos abrindo em 2 Samuel, mais à frente, né? Depois de Ruth. 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, perdão, meus irmãos, capítulo 6, versículo do 16 ao 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 16 ao 23. Estou no versículo 16, no capítulo 16. O versículo 6, do 16 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração.
E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem beijo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me, a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas as servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Meus irmãos, Mical, a palavra do Senhor diz que Davi, ele amava Mical. Ele amava ela. E ela, vendo Davi ali, como nós vimos aqui na palavra do Senhor, como já foi falado aqui, quando ela fala que Davi se despiu, ele não ficou nu. Ele tirou as vestes reais que ele estava se vestindo e ele ficou ali com as roupas que ele estava por baixo e ele se alegrando ali na presença do Senhor, ali com todo o povo e com os servos dele. Ele começou a dançar na presença do Senhor. Não foi algo errado, ele estava ali bailando, dançando na presença do Senhor, algo santo. E ela, olhando da janela, ela fez o que no coração dela? Ela desprezou o ato que Davi fez. Davi estava dançando na presença do Senhor, Davi estava se alegrando na presença do Senhor, e ela olha aquilo, o ato que Davi fez, ela compara como se fosse um vadio que Davi fez. E ela despreza no coração dela o que ele fez. E aí ela chega e fala para ele, compara ele o que ele fez com um vadio. E a palavra do Senhor diz o quê? Que Davi ali aplica um juízo sobre a vida dela. E a palavra do Senhor fala o quê? Que Mical, ela fica ali estéril. Ela morre sem deixar descendentes. Por conta da insensatez dela. Por conta do quê? Da tolice dela. Porque Davi era o quê? Ele era marido dela, ele era cabeça dela, ele era rei, e olha como que ela se dirige. Olha como que ela se dirige. Ela despreza ele no coração, ela despreza ele, ela compara o que ele fez com você, o que você fez hoje, você fez como qualquer vadio faz. E ali vem o juízo sobre a vida dela. E ela fica estéril. Ela fica sem dar filhos. Mas aí muitas irmãs, muitas mulheres podem questionar, mas o que tem a ver? Eu não tenho amaldiçoado meu marido, eu não tenho falado, eu não tenho sido contra. Minhas irmãs, meus irmãos, quantas esposas de obreiros não ficam incomodadas se o marido está demorando depois que acaba o culto? Quantas esposas não ficam incomodadas? Você acha que Deus vê isso como? Como que você acha que Deus olha no céu e vê isso? Porque os mandamentos nós já temos. Não se apresse em sair da casa do Senhor. O mandamento dos obreiros já tem, que é de servir a igreja. Aí se o seu marido está demorando, você fica incomodada? Você acha que Deus não pode aplicar um juízo sobre a sua vida? Porque muitas ficam. Ah, mas está demorando muito. Se o pastor chama para conversar, então, meu Deus do céu, fica incomodada. Quantas esposas
Se ela fizer algo, fizer um aniversário, fizer um evento para a família na casa, se o pastor liga e fala para o marido fazer uma visita e fazer algo, ela não gosta. Se o pastor mandar fazer algo, ela não gosta. Eu estou mentindo ou vai dizer que não acontece isso na vida de muitas esposas de obreiro? E Mical, ela recebeu um juízo. Ela desprezou. E Davi, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo algo, ele estava se alegrando na presença do Senhor. E se o seu marido acabar o culto e ele precisar ficar, se algum irmão chamar o seu marido para conversar, se o seu marido está ali conversando com o irmão, você fica dando pressa nele, você fica com cara feia. Você acha que o mundo espiritual vê isso como? Você acha que Deus vê isso como? Se o pastor liga para o seu marido, ele pode estar ali, está tendo um evento, está tendo um aniversário do seu filho. Ô meu irmão, vai ali fazer essa oração, vai ali para mim. Você vai se irritar. Ah, mas o pastor, você vai ser contra? Se o seu marido for chamado para servir, você vai ficar com raiva, você vai ficar irada. Mical recebeu um juízo. Foi vedada. Ficou sem filhos, ficou sem descendência. Quantas vezes eu já vi pessoas questionar se um pastor marca uma reunião e convoca os obreiros? Eu já vi esposas de obreiro gostar. É o pastor ou é Deus? O obreiro não foi chamado para servir a Deus? E o que Mical fez? Ela desprezou o que Davi estava fazendo para Deus, se alegrando na presença de Deus, e o juízo veio. E se você não gosta? E se você faz uma cara feia? E se você reclama do seu marido, porque seu marido está demorando de ir embora? Porque você quer ir, você tem um monte de fazer para fazer na sua casa. Porque você tem um filho pequeno e o seu marido vai te ajudar. Mas ele tem um ministério, ele foi chamado. Ele foi chamado. E Deus não pode considerar o que você está pensando no seu coração. Deus não pode considerar a sua carinha de não gostou. Deus pode não considerar. Mas hoje eu tenho esse evento na minha casa, o pastor marca uma reunião. Mas hoje minha família está aqui, o pastor chama o meu marido para fazer tal coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, é Deus. É Deus. O obreiro serve, não é o pastor, o obreiro serve a Deus. E a mulher, ela foi chamada para quê? Ela foi chamada em Gênesis 2,18. Deus criou ela como o quê? Como uma adjuntora, como uma ajudadora. Então ela deveria o quê? Apoiar o marido. Se alegrar. Não, meu amor, não vai. Foi Deus que te ungiu, vai. Deus deixa tudo, vai. O marido está sem forças, o marido não está conseguindo, vai. Eu não posso ir, às vezes eu fui detida por uma situação, vai, porque Deus, você é obreiro, porque você é sacerdote, porque vai. Mas o que muitas esposas fazem? É ficar contra. Mas Deus criou a mulher como o quê? Como uma adjuntora idônea. E Deus vê todas as coisas. Muitas das vezes o pastor não vê, o pastor não sabe a cara que muitas esposas fazem, que os maridos estão demorando, porque o pastor chama para conversar no final do culto, porque os irmãos estão ali tirando uma dúvida, porque os irmãos estão ali pedindo uma visita, porque o irmão está pedindo uma oração, mas Deus está vendo todas as coisas. Verdade. Deus está vendo todas as coisas. E Deus pode considerar, e Deus pode aplicar um juízo na sua vida por conta do seu posicionamento. Porque foi assim na vida de Mical. Foi assim na vida de Mical. Ela desprezou. E Davi estava fazendo o quê? A arca estava sendo traga de volta, Davi estava dançando na presença de Deus. Davi estava ali com os servos, com o povo de Deus se alegrando. E ela despreza. E o juízo veio para a vida dele. E Deus não interferiu. Porque, olha a diferença. Quando Sara pede a Abraão, Sara chega para Abraão e fala. Quando ela faz a festa, Abraão faz a festa ali que desmama Isaac, e Ismael está sorrindo. Então Sara chega
tendo ali uma visão espiritual, despede a filha da serva, ele não vai estar junto com meu filho. E a palavra fala o quê? Que Abraão acha ali aquela atitude de Sara mal, de ter falado para despedir o menino. E ele fala o quê? Só que Deus fala para ele, não, Abraão, ouve Sara. Então ele acha mal a atitude, mas Deus fala, ouve Sara no que ela está falando. Só que em Mical, Deus não interviu, não. Ela foi vedada, ela ficou sem descendência, com o juízo que veio sobre a vida dela. Então, que venhamos, minhas irmãs, a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus e aplicarmos nas nossas vidas. Aplicarmos nas nossas vidas. A obedecer. A obedecer, porque tem esposas que não gostam. Tem esposas que não gostam. Se o pastor chamar o marido demais, mas o pastor não tem outro. Não tem outro? Se o irmão sai muito para fazer visita, mas você não para em casa, você não me ajuda. E a mulher, ela é a adjuntora. Deus criou ela para ser o quê? A adjuntora do marido. Para ajudar o marido. Por que muitas das vezes tem obreiros que não conseguem executar o seu ministério não consegue fluir? Muitas das vezes por conta das esposas. Porque tem muitas esposas que é pedra de tropeço na vida dos maridos. Tem esposas que são assim. Então, tem esposas que são assim. Onde a palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher foi criada como uma adjuntora. Para ajudar o marido, para aconselhar o marido, para ser uma com o marido, para ajudar o ministério do marido, para estar de braços dados com o marido, para estar ali ajudando ele. Muitas das vezes não é fácil para o marido. A esposa deveria o quê? Não, está lhe dando forças, ajudando. E muitas das vezes o marido se abate, porque em vez de ele encontrar na esposa o apoio, ele encontra o quê? Ele não encontra o apoio. E ele fica sem forças. Ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado porque muitas das vezes a própria esposa não honra o marido. Muitas das vezes a própria esposa não honra o marido. Ela não honra. Porque muitas das vezes o marido está à frente de um trabalho na igreja. Quem era a primeira que deveria estar ali apoiando o marido? Era a esposa, eram os filhos. Mas muitas das vezes o marido não recebe o apoio da esposa. Você acha que é fácil para ele? Se ele não recebe nem o apoio da própria esposa, dos próprios filhos, ele vai ter forças? Não é fácil. E é onde ele deveria receber o primeiro apoio, era da família. Mas muitas das vezes o obreiro ele é levantado para estar em um trabalho e a esposa não apoia. Os filhos não apoiam. A esposa não honra. Os filhos não honram. E era para honrar. Porque a esposa, ela foi criada para ser adjuntora, para ser a auxiliadora. Para estar ajudando o marido, para estar apoiando o ministério do marido. Porque muitas das vezes o obreiro não encontra o apoio nem da igreja, mas ele deveria encontrar da esposa, dos filhos, e muitas das vezes ele não encontra. Aí não é fácil para ele. Muitas das vezes ele não consegue. Por quê? Porque ele não encontra o apoio. Ele não encontra. E foi isso que Mical fez. A palavra do Senhor diz que Davi, ele abençoa todo o povo de Israel. Quando ele entra na casa, dele para abençoar a casa dele, ele tinha abençoado todo o povo. Agora, quando ele entra na casa para abençoar a própria casa, olha como que ele é recebido. O que você fez foi como um dos vadios faz. Olha como que ela recebe ele. E é isso que muita esposa faz. Atribula tanto o marido, que o marido ele não consegue. Ele não consegue executar o seu ministério. Ele não consegue, porque a esposa atribula. A esposa, na hora que ele pisa o pé na casa, a esposa começa a atribular ele. E muitas das vezes ele pode aplicar um juízo. Ele pode aplicar um juízo ali.
sobre a vida dela. E este juízo não aconteceu imediatamente, mas depois, por conta dela tanto atribular ele, ela aplica um juízo ali, ele profetiza algo sobre a vida dela, e depois pode vir a acontecer. Porque foi assim a vida de Raquel. Jacó, ele não sabia que Raquel tinha furtado os ídolos do pai. Mas Labão chega ali. Você queria ir embora, você pudesse ir, mas por que você furtou os seus ídolos? Por que furtou? E Jacó lança aquela palavra. Não, e quem tiver, que essa pessoa morra. E a palavra diz o quê? Que Raquel era uma mulher formosa, uma mulher cheia de vigor, uma mulher muito bonita, uma mulher vigorosa, e Lia ou Leia tinha o quê? Os olhos tenros, os olhos mirrados. Quantos filhos que Lia teve? E quantos filhos que Raquel teve? Raquel teve 2, e no segundo, quando ela teve Benjamim, ela morre. Mas Jacó profetizou. Não aconteceu imediatamente. Ela não morreu, ela estava com os ídolos, ela não morreu imediatamente. Mas ele profetizou. Então, cuidado, mulher. Cuidado de você atribular o juízo do seu marido. Cuidado, porque o seu marido profeta de Deus, pode abrir a boca aí, numa hora de uma tribulação, proferir alguma palavra, algum juízo sobre a sua vida e acontecer. Então, que venhamos vigiar. Que venhamos vigiar. Vamos estar abrindo, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Aleluia. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. A mulher que é virtuosa, aquela que honra o marido, ela é o quê? Ela é uma coroa. Mas aquela que envergonha o marido, ela é o quê? Ela é como uma podridão nos ossos do marido. Olha a comparação. Olha a comparação. Porque foi Salomão que escreveu. Mas quem foi que inspirou? Quem foi que revelou? Foi o Espírito Santo de Deus. Olha o que Deus disse sobre a mulher que envergonha o marido. Que ela é uma podridão nos ossos do marido. E o que é uma pessoa com os ossos podres? É uma pessoa frágil. É uma pessoa que ela anda ali, naquela situação ali, de qualquer momento ela pode ficar o quê? Em cima de uma cama imóvel, por conta que os ossos dela é podre. Olha a comparação que Deus faz. Agora a mulher tola acha que muitas das vezes ela respondeu o marido na frente dos outros, envergonhando o marido. Muitas das vezes não honrando o marido, porque, como eu disse, o marido está à frente de algum trabalho, ela própria não honra ele, ela está fazendo, ela está envergonhando ele, porque é envergonhando o marido. Envergonhando o marido. O que essa mulher é para o marido? Ela é podridão nos ossos dele. E muitas das vezes, por andar toda arrumada, toda no luxo, acha que não, mas se ela está envergonhando, se ela está desonrando o marido dela, Deus diz que ela é uma podridão nos ossos do marido. Que venhamos, meus irmãos e minhas irmãs, atentar para a palavra do Senhor. O culto de sexta-feira ele é intitulado como um culto de cura e de libertação. E como eu disse, eu volto a dizer, quem tem vindo nos cultos e não tem estado voando desapercebido, quem tem dado ouvidos o que o Espírito diz à igreja, é o que Deus tem falado. Deus tem falado neste altar, para que nós venhamos nos consertar, para que nós venhamos tirar as raposinhas das nossas vidas,
para que nós venhamos viver a palavra de Deus. Deus tem falado. Deus, Ele tem falado. Que nós não venhamos com a palavra do Senhor, diz: filho meu, não te enojes quando ouvir a repreensão do Senhor. Não, que não venhamos enojar. Porque a palavra é para mim também. Primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Porque a palavra diz que a mulher tola, ela faz o quê? Com as próprias mãos dela, ela derruba a casa. E é muita família de crente atribulada. Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer uma. Com qualquer uma, com qualquer homem, porque não existe só mulher tola. Homem tolo também. Qualquer uma de nós, homens e mulheres de Deus, que viemos a não obedecer, a não viver a palavra de Deus, muitas das vezes até criticar, até a falar, como muitos falam: ah, não pensa assim, ah, essa pregação, ah, esse pastor. Ah, eu não penso, meus irmãos, que venhamos vigiar. Que venhamos vigiar. Que venhamos glorificar a Deus. Glorificar, eu glorifico a Deus. Esses dias eu estava falando com o pastor, falei: pastor, eu só gosto de cajado. Eu só gosto de cajado, porque cajado, quando a gente recebe uma palavra de cajado, a gente olha para a nossa vida e fala: eu preciso mudar. Porque eu falo assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Que venhamos glorificar, porque a palavra de Deus diz o quê? Que Deus, Ele faz o quê com quem Ele ama? Ele corrige. E se Deus tem nos falado, se Deus tem nos trago palavra de conselho, é porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele deixava. Você iria fazer de todo jeito, sua casa ia de todo jeito, tá bom. Tá bom, meu irmão, tá bom. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é na tua casa, Deus é com a tua família. Continue assim, Deus é contigo. Mas depois a casa cai. E se Deus tem nos falado, como nós reconhecemos que deste altar só é ministrado a palavra de Deus, é porque Deus, Ele tem nos amado. É porque Ele tem nos amado. Por isso Ele tem nos corrigido. Porque Deus, Ele corrige a quem ama. E açoita a quem tem nos